Oi pessoal, tudo bem? Sou a Prof. Karina e no vídeo de hoje vamos resolver esta continha. Será que é difícil? Então bora comigo descobrir. Quantas vezes você estava passando pelas redes e viu esse tipo de postagem? Uma conta gigante com a frase: "Ninguém acertou, você acertaria?" Ou até: "Duvido você acertar." O que temos aqui nada mais é do que várias operações matemáticas reunidas em uma única conta. Mas se eu já sei fazer os cálculos de adição, subtração, multiplicação e divisão, por que na expressão eles ficam mais difíceis? Sabe por quê? Porque toda expressão tem uma regra para ser resolvida. Bora conhecer as regrinhas e acertar na próxima? Primeiramente, vamos identificar as operações que aparecem. Então, aqui nessa expressão numérica, eu tenho adição, multiplicação, subtração e divisão. Quando a gente tem uma expressão numérica, a multiplicação e a divisão, elas têm preferência. Tem que ser sempre resolvidas primeiro. Esse é o segredo para você sempre acertar nesse tipo de cálculo. E aí, para facilitar, primeiro você identifica as operações, vê qual precisa ser resolvida primeiro. E aí, destaca. Então, primeiro a gente vai resolver a multiplicação e a divisão. Percebam que eu tenho aqui um número e dois sinais, duas operações que não foram circuladas, porque eu não vou usar elas agora. Eu vou resolver somente o que está destacado. Então, eu repito na linha de baixo aquilo que eu não vou resolver agora. O 7 mais e esse menos aqui. E então, eu vou resolver. Na linha de baixo, eu vou colocar o resultado da multiplicação e da divisão. Então, 7 vezes 7, 49. E 7 divididos por 7, que é 1. Então, observa aqui, ó, 49, resultado da operação de cima. E o 1, resultado dessa daqui. Então, primeiro multipliquei e dividi. E agora, observem aqui também. O que aconteceu aqui na segunda linha? Só tem adição e subtração. A adição e a subtração, elas não têm uma ordem para ser resolvidas, são sempre as últimas. Mas para você saber quem que você vai fazer por primeiro, já que aqui a gente tem duas operações, começa sempre com os dois primeiros números. Resolve na linha de baixo e o menos e o 1, que eu não vou utilizar agora, sempre repete. Menos e 1. E aí, como só sobrou essa subtração, resolve ela no final. E aí, você teria acertado? Qual que é o maior erro? Quando você vai resolver esse tipo de exercício? É não conhecer a ordem das operações e fazer na ordem errada. Então, poderia fazer 7 mais 7 e daí multiplicar o resultado aqui por 7, daria outra coisa, totalmente diferente. Se você errar a conta na primeira linha, o seu resultado não vai ser o mesmo. E aí, para facilitar, tem um pódio das operações. Esse pódio vai ajudar você a lembrar quais operações você resolve por primeiro, qual é a ordem dessas operações. Então, eu tenho aqui no primeiro lugar operações que não apareceram aqui nesse primeiro exemplo, que são a potenciação, a potência e a raiz. Caso você não lembre delas, eu vou colocar um exemplo aqui, ó. A potência é quando a gente tem um número elevado a outro. Por exemplo, 4 elevado a 2. Então, nessa operação, a gente vai ter o número que está aqui embaixo sendo repetido de acordo com o número que está aqui em cima, que é o expoente. Então, o número 4 tem que ser repetido 2 vezes e multiplicado para você encontrar o resultado. 16. Então, uma potência sempre fica resolvida por primeiro, ou então uma raiz, para quem não lembra, raiz quadrada de 9. Para a gente calcular a raiz quadrada, é só pensar lá na tabuada. Que número eu multiplico por ele mesmo, que dá 9? 3 vezes 3. Então, a raiz quadrada de 9 é 3. Sempre que você tiver potência ou raiz, elas têm que ser resolvidas por primeiro na sua expressão. Em segundo lugar, vem a multiplicação e a divisão, que foi o que a gente fez no exemplo anterior ali. E por último, adição e subtração. Então, sempre seguindo essa ordem. Potência e raiz, aí multiplicação e divisão, e por último, sempre no final, adição e subtração. Se você lembrar dessa regrinha, não vai mais errar com certeza. E para ter certeza de que vocês entenderam, eu trouxe mais um exemplo aqui, um pouquinho mais complexo.
porque agora apareceram outros sinais, que a gente chama de sinais de associação, e as operações de potência e raiz que eu não tinha colocado no exemplo anterior. Então, agora a gente tem que prestar um pouquinho mais de atenção. Seguindo a regrinha do pódio ali das operações, eu tenho que começar por potência e raiz. Mas esse pódio não envolve os sinais de contenção, que a gente tem aqui, ó, parênteses, colchetes, que são esses, e as chaves. Eles sempre vão aparecer nas expressões nessa ordem, de dentro para fora. Primeiro parênteses, depois colchetes e no final as chaves. O que acontece aqui? A ordem é sempre de dentro para fora, conforme eles aparecem. Então, a primeira coisa que eu tenho que resolver é o que está aqui dentro dos meus parênteses. Na primeira linha, eu já tenho 2 parênteses, então eu posso fazer os 2 ao mesmo tempo, não tem problema nenhum. O que eu vou fazer aqui? Nesse primeiro, por exemplo, identifico as operações, igual a gente fez no anterior. Potência e adição. Aí, voltando para o pódio lá. Potência tem preferência sobre a adição, então eu vou resolver ela por primeiro. E nesse daqui eu só tenho uma divisão, não tem nenhuma outra operação para competir, então eu já vou resolver essa divisão. E seguindo a mesma regra, tudo aquilo que eu não vou resolver tem que ser copiado na linha de baixo. Eu não posso esquecer de escrever qualquer outra coisa, qualquer outro número, qualquer outra operação, sempre tem que copiar. Então, começo aqui com essas chaves, colchetes, parênteses. Só que dentro do parênteses eu tenho a potência para resolver. Então, o que é a potência? É o número 2 repetido 3 vezes, multiplicando. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2 é 8. Então, eu vou colocar aqui o resultado. Não usei o mais, não usei o 4. Repete o parênteses, vezes raiz quadrada de 16, e vou assim até chegar nesse parênteses aqui. 18 divididos por 3, que é 6. O próximo sinal, a gente tem ainda o parênteses, né? Tem que resolver ele. Só pode passar para o próximo quando terminar de resolver o parênteses. Então, eu vou repetir a chave, colchetes, e agora eu faço essa continha aqui. 8 mais 4, que é 12. E vou repetir o restante. Então, esse 12 é resultado daqui. Agora, eu não tenho mais parênteses, eu tenho colchetes, eles são os próximos da lista. Dentro desse meu colchetes, eu tenho multiplicação e raiz. Então, lembra que a raiz tem preferência, sempre tem que ser resolvida primeiro. Então, na linha de baixo, vou repetir as chaves, repetir o colchetes, 12 vezes. Raiz quadrada de 16, vou colocar aqui em cima. Que número vezes ele mesmo, que resulta 16. 4 vezes 4. Os números têm que ser sempre iguais. Existem outros números que dão 16, mas nenhum par de números é igual ao 4 vezes 4, só existe ele. Então, raiz quadrada de 16 é 4. Aí, fecho colchetes, menos 6 e as chaves. Agora, eu vou resolver aqui essa multiplicação. 12 vezes 4, 48, menos 6. E, por fim, só sobraram as chaves e a subtração, não tenho nenhuma outra. Então, eu posso resolver ela, 42. E, para a gente finalizar, o pódio, então, dos sinais de associação. Então, vamos lá. Primeiro lugar dos sinais de associação, parênteses, sempre, tá? Parênteses, sempre de dentro para fora. Depois, colchetes. E, por último, chaves. E aí, as operações, para não esquecer... Potência e raiz, multiplicação e divisão e, por último, adição e subtração. Então, é isso no vídeo de hoje. Obrigada por acompanhar até aqui e se gostaram, deixe seu like e se inscreva no canal. Compartilhe o vídeo com seus amigos e com a família e os desafie a resolver essa questão. E até o próximo vídeo.